Hoje eu quero terminar, na verdade, terminar não, dar continuidade a essa palavra sobre oração, a importância que tem a oração, porque às vezes a gente pode pensar assim: pastor, eu oro, eu estou orando. Todo mundo pode dizer essa frase: eu estou orando. A questão é, de que forma? Como a Bíblia nos ensina? E a gente tem na Bíblia, a gente tem justamente na palavra de Deus o que? Informações preciosas da parte de Jesus. Nós lemos na semana passada no livro de Mateus, capítulo de número 6, os mesmos versículos, os mesmos textos, amém? É só para que a gente possa, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 13, versículo 5 até o versículo 13 diz assim: olha, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que vê, e o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto, vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirem. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí o capítulo 7, no mesmo livro de Mateus, o versículo de número 7 conta algo para nós, a bondade de Deus. Capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11 diz assim: Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei, abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, vai lhe dar uma pedra? Pedindo-lhe peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora vamos passar dois livros, um livro na verdade, né? O livro de Marcos. Vamos para o livro de Lucas. Lucas no capítulo 11. Livro de Lucas, do Evangelho Lucas, capítulo 11. A partir do primeiro versículo, fala sobre a oração dominical e depois fala a parábola do amigo importuno. Diz assim, a partir do primeiro versículo: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Aí no versículo 5 em diante, fala a parábola do amigo inoportuno. O texto diz assim: Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho,
e eu não tenho o que apresentar-lhe. E ele lhe respondendo de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhe, por ser seu amigo, ele vai se levantar todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abre-se. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, vai lhe dar no lugar do peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. E o último texto é no capítulo 18 de Lucas. No capítulo 18 de Lucas, só a leitura, amado, já é uma mensagem. Só a leitura, por si só, ela já traz muita explicação. Mas olha o que diz aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 18, ele diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como essa viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aí disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando nós ouvimos esses textos, e vários outros Jesus contou sobre oração, e oração é um combustível da nossa fé. Sem oração a nossa fé não é movimentada. Sem oração a nossa fé é estagnada. É um veículo sem combustível. Vai ter que empurrar, está entendendo? Mas a oração é um combustível para a nossa vida. E a gente começa a pensar, né, que quando a gente lê aqui, o que na verdade Jesus está querendo nos ensinar é sobre a justiça. Como cristãos, precisamos entender a justiça. Pastor, o que é justiça? É aquilo que é correto diante dos olhos de Deus e não diante dos olhos humanos. A gente precisa começar a entender que nós temos os nossos desejos. Nós temos desejos, amado. Quem de nós não quer? Todos nós temos desejos. Todos nós temos sonhos. Graças a Deus que a chuva chegou no momento que todo mundo já estava aqui. Entendeu? E com certeza, na hora de nós sairmos, o Senhor vai parar ela. Glória a Deus. E aí, amado, Belém está numa situação delicada, né? Que se a gente sai, parece que está um sol abençoado, né? E de repente, o pé não deixa a janela de casa aberta quando você sair, irmão. Porque de repente você está um sol maravilhoso, uma tarde linda, e de repente as nuvens vêm, coisas que só em Belém acontecem. Mas entenda uma coisa, amado. Antes que os desejos do meu coração, e todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos, sonhos temporários, todos nós temos sonhos na nossa vida: saúde, riqueza, um bom casamento, filhos, lar,
posição, tudo isso nós sonhamos. Mas eu e você precisamos entender uma coisa: isso não é incondicionalmente. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que lá, saúde, cônjuge, filhos, posição, que isso não seja importante. É que para Deus, incondicionalmente, isso e outras coisas, às vezes, nem sempre, tá bom? Às vezes, pode ser bom não tê-los. Sabia disso que em alguns casos, que às vezes nós oramos e pedimos incessantemente, mas existem coisas que às vezes estão retidas para nós, porque Deus não quer nos conceder, porque Ele sabe, amado, que existem coisas que não é bom termos naquele momento. E aí a gente começa a perceber, amado, que outras é bom não vir cedo demais. Pastor, eu estou orando há tanto tempo, por que isso ainda não aconteceu? O Senhor sabe. O Senhor sabe. Pastor, parece que toda vez quando chega nesse período, isso acontece, e eu tenho orado para que Deus me dê vitória, eu tenho orado. Deus sabe por que determinadas coisas estão sendo sustentadas. Deus sabe por que determinadas coisas Ele não quer que chegue até você. Existem coisas que também eu quero, enquanto homem, enquanto pai, enquanto pastor. Existem coisas que nos geram esse desejo. Mas você precisa entender que isso, ainda que seja importante para nós enquanto homens, isso não quer dizer que seja incondicionalmente bom. Existem pessoas, amados, que às vezes oram por determinadas situações e ele nem percebe que a bênção que ele ora ainda não lhe foi dado, porque o Senhor está retendo, porque o Senhor está segurando, e muitas vezes ele não consegue compreender que não é porque o Senhor é mau, que o Senhor não esteja ouvindo a oração dele. A Bíblia aqui contou, tanto em Mateus quanto em Lucas, uma frase tremenda: se vocês sendo pais, se vocês sendo maus, vocês vão dar coisas boas aos seus filhos, imagine eu enquanto Deus. Amado, se nós entendermos, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Tem coisa que os nossos filhos pedem na infância, às vezes até mesmo numa idade, né? E a gente não entrega, por quê? Porque a gente sabe que não é ainda o momento, que aquilo não vai lhe fazer bem. Agora imagina só, se eu e você, que somos humanos, sabemos diferenciar o que é bom e o que não é, imagine o Deus que você serve, imagine o Deus que você ora. Então nós precisamos entender que às vezes a gente para de orar, porque eu estou orando por algo, eu estou pedindo algo aqui, e de repente aquilo não me vem, e quando aquilo não me vem, eu entristeço meu coração. Tem gente que se desvia da igreja, tem gente que deixa de ir na cela, tem gente que diz assim: ah, pastor, eu fiz um propósito. Amado, entenda uma coisa, preste bem atenção: fazer propósito não assegura ninguém, porque as pessoas pensam que fazer propósito é como se fazer um trabalho, amado. Pelo amor de Deus, propósito é voluntário. Ah, pastor, eu fiz um propósito de uma oferta para o meu filho conseguir aquele emprego, e o meu filho não conseguiu aquele emprego. Aí ele vai culpar quem? Aí ele vai culpar quem? Vai a culpar Deus. Aí ele vai perguntar por que o propósito não foi ouvido. Amado, conselho: nunca faça propósito por algo específico, mas faça propósito pela gratidão que você tem por algo. A questão que hoje é uma teologia muito forte, e depois que eu falar isso vai gravar, meu irmão, mas perdoe-me aos teólogos de plantão da linha da prosperidade, a gente precisa ter freio em algumas coisas, e eu não posso achar que eu estou fazendo negócio com Deus, amado. Nós não podemos fazer com Deus como se eu estivesse fazendo negócio com o vendedor, que eu vou lá, negocio o preço para ver se ele abaixa, para ver se ele aumenta, sabe? Parece leilão.
Quem dá mais? Isso não é diante de Deus, amado. O meu propósito, a minha oferta tem que ser como um ato de gratidão, não como um ato de negócio. Eu não estou dizendo que uma oferta não vale, não é isso, amado. É que na verdade você não pode colocar na oferta ou em qualquer propósito um peso que venha contrariado à vontade de Deus e você quer que Deus desate aquilo porque você fez um propósito. Pastor, eu fiz jejum por isso. Pastor, eu fiz uma oferta por isso. E por que tal coisa aconteceu? Amado, entenda algo. Deus é soberano em todas as coisas. Deus não é soberano só quando as coisas são positivas para mim. Quem dera, amado. Só que nós somos seres humanos. Pergunta aí comigo. Quando você lê o livro de Êxodo, e aí você começa a ver no livro de Êxodo tudo o que Deus estava fazendo com aquele povo. É mar que se abria, é rio que se transforma em sangue, é Deus levando os primogênitos. Enfim, quem não leu a Bíblia, tem filme que é à vontade, né? Dos 10 juízos de Deus, ou as 10 pragas sobre o Egito. Aí o mar se abre, tudo isso. Pergunta eu, amado, eu nunca vi nem o rio Tucunduba se abrir de uma parte para outra, amado. Agora imagina você, um povo que contemplou o mar, que contemplou a água salgada se tornar doce. Imagina você, amado, vendo coisas sobrenaturais. Eu não estou falando de coisas, sabe, assim, sobrenaturais mesmo. E parece que o povo no outro dia esquecia e estava murmurando. Às vezes dá vontade de dizer assim: meu Deus, que povo ingrato é esse? O povo está vendo fogo cair no céu, consumir o holocausto lá com Elias, e o povo não se arrepende, não muda. Eu acho que o povo já estava tão acostumado com milagres sobrenaturais que isso já não mexia ele, amado. Pensa comigo. Aí você lê o livro de Gênesis e vê tudo aquilo acontecer e aquele povo saia murmurando. Sabe o que é isso, amado? É o peso da ingratidão. E nós não somos diferentes. Não somos piores e nem melhores. Nós somos seres humanos que precisamos corrigir a nossa vida. É difícil, sim, mas existem coisas que nós não entendemos. Conversando com o Rubens ainda agora, né? E ele está com uma situação aí, e o médico: olha, você tem que fazer isso. Ou seja, parece que é algo que eu não deveria fazer. E aí vem um especialista e diz: você tem que fazer isso. E aí diz que: mas como é que eu posso fazer isso? Desafio da vida, amado. Existem coisas no mundo espiritual que eu preciso entender. Pastor, como eu vou orar? Às vezes eu quero orar pela unção do Espírito Santo na minha vida, mas parece que eu sinto que ele me é negado. Ah, pastor, às vezes eu quero orar pela luz, mas às vezes eu estou com aquele sentimento de escuridão dentro de mim. Ah, pastor, às vezes eu quero orar para que eu tenha mais fé, mas parece que aumenta o meu medo. Ah, pastor, às vezes eu quero orar por santidade, eu quero ser santo na presença de Deus, mas parece que na verdade a corrupção aumenta na minha vida. Não é só você não, Paulo também passou por isso. Paulo também dizia: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Amado, existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que Cristo está nos trazendo uma lição, porque os discípulos chegam assim: Jesus nos ensina a orar. Parece algo tão simples, mas alguém chegou com Jesus e disse assim: Jesus nos ensina a orar como João Batista ensinava os seus discípulos. Parece algo simples, amado, mas pensa comigo, existem momentos que nós precisamos entender duas coisas. Pastor, por que os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar? Por duas situações muito importantes. A primeira é que, na verdade, amado, você e eu precisamos entender que os discípulos, naquele momento, queriam que Jesus colocasse palavras na boca, e nenhum problema não. Pastor, eu posso pedir para alguém me ensinar a orar? Quer ver uma coisa que a gente não tem prática? E nós
cristãos evangélicos de uma certa linha não gostamos de fazer isso? Todos os hinos que nós cantamos aqui, algumas é de autoria de algum dos músicos, de algum dos meninos que cantaram aqui. Já percebeu que a gente sente a glória, a unção, o avivamento com a música do outro? Agora você já pensou em pegar uma oração e fazer daquela leitura uma oração? Você não se sente bem, né? Ah, pastor, que negócio é esse? Eu vou pegar uma oração, parece que... Pastor, eu vou ler uma oração? Por que não, amado? Como é que a letra de uma música pode fazer você ir à presença de Deus e a letra de uma oração? Ei, o mesmo Deus que inspira um homem a ter uma letra de uma canção, a colocar uma harmonia bonita naquela música, é o mesmo Deus que pode usar alguém aqui nesse lugar a escrever orações, amado, e orações maravilhosas. Eu não estou falando orações assim aberrantes, mas orações baseadas na palavra de Deus. Mas só que parece que não, tem que ser tudo voluntário, né? E Jesus chegou com os discípulos e assim: peraí, eu vou colocar palavras na boca de vocês. Vocês são imaturos para oração. Existem momentos na nossa vida, amado, que nós não sabemos orar como convém. Então a gente, Jesus me ensina a orar. Jesus me ensina, coloca a palavra, não tem problema nenhum não. Uma vez chegaram comigo e perguntaram: pastor, é pecado a gente comprar um livro de oração? Eu digo: depende de quem é o escritor. Depende de quem está escrevendo as orações. Mas problema nenhum. É que na verdade a nossa cultura, ela bate muito de frente com isso. Mas é interessante como a nossa cultura canta, e às vezes, me perdoe os irmãos, às vezes canta, nem faz uma reflexão da letra da música. Tanto prova que uma vez alguém jogou uma reflexão, né, que a gente brinca e tal, né? Que é uma letra gospel, uma música cristã. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, parece que Deus vai abençoar alguém para vingar. E eu achei tão interessante porque a relação do cara, aí ele colocou assim: eu não entendo como alguém que deveria pregar amor prega vingança. Aí ele pega a letra lá do Renato Russo, e é preciso amar as pessoas como se não houvesse. Aí, pastor, o senhor está aqui? E aí, amado, quando tu me explica isso? A gente canta uma música porque é gospel e não avalia o peso da letra. E às vezes a gente está aqui só na unção por conta da musicalidade, e a letra, amado, não está batendo com aquilo que a palavra de Deus está falando. Então entenda uma coisa, amado: se de repente, talvez alguém vai começar a dizer assim: pastor, escreva uma oração para mim. Sem problema nenhum, amado. Pastor, eu sou novo convertido, cheguei agora, não sei orar, escreve uma oração para mim. Você que tem mais tempo, ajude-me, pode escrever? Faça. Jesus fez isso. Jesus ensinou. A oração, ela é ensinada. É como se fosse um beabá. Agora, depois que você aprende, aos mais imaturos, imaturo aqui não é um sentido pejorativo, tá? É porque imaturo é aquilo que ainda não está maduro, amado. Que a gente fala assim, imaturo, aí o camarada já pensa, porque... Não, amado, existe um fruto maduro e um fruto não maduro, tá ok? A imaturidade é um tempo até chegar à maturidade. Então existem pessoas que estão no começo. Então no começo a imaturidade é normal, é que nem uma criança. Às vezes faz algumas coisas que, se fossem adultas, não iam fazer. Normal, amado. Nós precisamos entender. Mas pastor, e depois? Depois vem um outro passo. E qual é o outro passo? É a provisão da fé. O Senhor primeiro te ensina com palavras, mas depois Ele vai motivando a tua fé. Ele vai motivando a tua fé, a tua caminhada. Então, amado, o que eu preciso aprender, pastor? Eu preciso aprender que primeiro existe uma forma de orar, e depois tem um argumento que venha reforçar a minha oração, a minha perseverança. Pastor, primeiro tem uma forma? Sim. Eu posso aprender a orar? Sim. E depois os argumentos vão nascendo, e aí Jesus vem com a oração do Pai Nosso. Aí o pessoal fala assim, pastor, é pecado orar só o Pai Nosso? Não. Mas amado,
10 anos de carreira aí, hein? 15 anos de carreira. Não, 10 anos é muito. O camarada já está quase Jurax Rex. 5 anos. 5 anos na fé. Faça uma oração, irmão. Pai nosso que está no céu. Aí a gente até pensa que é a oração inicial. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Aí, irmão, amém, amém. Ô, irmão, 5 anos. Ainda está orando Pai Nosso? Eu acho que depois dos 5 anos, já dá para orar uma outra forma, né? Todo mundo que aprende a dirigir bicicleta, fica tudo torto. Mas depois não pega a perfeição. Vai dirigir uma moto, um carro então, erra a marcha e fica... Mas depois, não vai liberando o negócio? Não, amado. Chega aqui na dança, chega tudo, né, duro, mas depois vai liberando. Chega aqui no instrumento, tudo medroso, né, mas depois vai liberando. A vida é assim. A gente pode começar com o Pai Nosso sem nenhum problema. Por sinal, a oração do Pai Nosso é um grande resumo. O Pai Nosso é um resumo do que, pastor? É um resumo de tudo aquilo que você pode ter numa oração. Ali no Pai Nosso, que nós acabamos de ler, é como se Jesus estivesse dizendo em poucas palavras tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa ser alcançado. Você e eu precisamos entender, amado, que a oração do Pai Nosso é como se fosse o alfabeto. Sabe, quando você está ensinando a criança a ler, primeiro você começa pelas vogais, o A, o E, aí para o A coloca um avião, um abacaxi, né? Para o E coloca uma estrela, para o I coloca igreja. É o momento que todo mundo aprende igreja, porque é incrível como os livros, na hora que vai ensinar o I, tem uma igreja. Amém, glória a Deus, né? Uma ilha, e assim vai. A oração do Pai Nosso é como esse alfabeto, esse beabá. Pastor, como eu começo a orar? Comece a orar pelo Pai Nosso, sem nenhum problema. Mas Deus quer mais. Deus quer levar você para outro nível. A oração do Pai Nosso, ela chega, mas chega um determinado momento que o Senhor quer ampliar, que o Senhor quer te colocar novas palavras, que depois do Pai Nosso vai vir uma outra oração, e quando você menos perceber, você está orando com fé. Você não está orando para se mostrar, para dizer que sabe palavras bonitas, não é isso não que eu estou falando, mas é orar com autoridade. Sabe aquela oração que na hora da adversidade, você se levanta e diz: o meu Deus é grande, o meu Deus é forte, o meu Deus vai me dar essa vitória. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, essa causa eu entrego nas Tuas mãos. E às vezes você diz: meu Deus, como eu orei isso? Foi fé, amado, foi a fé que te motivou, foi a fé que fez você chegar nesse nível. Mas como, pastor, eu consigo chegar nesse nível? Começando. Tudo na vida tem um começo. A gestação, aí depois a criança nasce, fica no colo, e depois a criança não quer mais ficar no colo, quer andar. Ah, meu irmão, quando chega essa fase, mamãe, eu também já estou me preparando, digo: Senhor, 3 eu já passei por essa fase. Eu digo: Senhor, vai passar por essa fase, não tem como. Mas entenda algo nessa noite: na oração do Pai Nosso eu encontro 6 verdades. Eu já até falei isso. 3 primeiras: a Deus. É por isso que Ele chega com você e diz assim: ó, a tua oração precisa começar exaltando Deus. A nossa oração precisa começar entendendo quem é Deus. É que muitas vezes eu já começo na oração dizendo: Pai, está doendo, Pai, está pegando, Pai, o negócio é isso. A gente parece filho, já vê aqueles filhos que chegam, né? E só pede. Já viu aquele filho que chega fazendo alguma coisa diferente? Olha, pai, o senhor quer isso? O senhor quer aquilo? Ah, meu irmão, se um filho chegar assim, né? O que tu queres? Porque ele já chega de uma forma diferente, né? Deus é um ser que criou eu e você, amado. Entenda uma coisa: Deus é um pai, Ele tem para te dar.
Ele tem para me dar sem problema nenhum. Então, antes de chegar pedindo o pão nosso de cada dia, eu e você precisamos chegar com Ele dizendo: Pai nosso que está no céu, o teu nome seja santificado. Amado, quando você começa santificando o nome, está tudo aqui atrás. Tem uma lista abençoada, parece de supermercado, meu irmão. Compra isso, compra aquilo, a lista está segura aqui atrás. Mas primeiro você está entendendo que mais importante que a lista pessoal que você tem é você chegar com Deus e dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus está dizendo, você está dizendo: Senhor, eu tenho uma lista de pedido aqui atrás, eu tenho uma lista de necessidade, de problemas, de situações, mas eu estou dizendo: tua vontade, assim na terra como no céu. Igreja, quando eu entendo esse princípio, meu irmão, tu já preparou o coração de Deus, aí você chega com o pão nosso, porque o coração de Deus já está preparado com a tua adoração, com a tua santificação. Ou seja, quando nós chegamos a Deus com a hora, isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo aos discípulos: vocês querem aprender a orar? Então deixa eu ensinar para vocês algo. Comece orando, exaltando o nome do Senhor. Aí você vai dizer: mas pastor, o negócio está pegando em casa. Mas comece exaltando o nome dele. Pastor, a enfermidade está quase matando meu filho. Mas comece exaltando ele. Pastor, o menino, a pessoa está entubada. Comece exaltando ele. Mas pastor, a necessidade está grande. Comece exaltando ele. Deixa que a vontade dele seja feita, porque na hora a resposta vai descer, meu irmão, a resposta vai vir. E como ele continua dizendo, o pão nosso ele vai suprir todos os dias, porque ele sabe a minha, a tua, a nossa necessidade. É intimidade, é um relacionamento, é isso que na verdade ele está aqui dizendo. Ele está dando um modelo de oração para que você e eu sejamos ajudados. Quando os discípulos disseram: Jesus nos ensina a orar, Jesus olhou e disse: então eu vou ensinar para vocês. Talvez alguém esperava assim uma forma enorme, e Jesus veio com uma forma bem simples. Por que ele fez uma forma simples? Porque ele entende que nem todo mundo, amado, nasce correndo, nem todo mundo nasce andando. Quando nasce primeiro sendo gestado, depois dos primeiros meses, e ele vai crescendo. E o Senhor entende que na fé não é diferente. A caminhada na fé é assim. A gente precisa ser carregado no colo. Pastor, eu nasci na fé, então não tem problema, Deus vai te colocar no colo. É bem simplesinho. Quem já foi pai, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Quando você começa a dialogar, quando você começa a falar, e a criança começa a articular a voz, querendo falar, e você ali, doidinho, ele disse papá, e você está dizendo: olha, falou mamãe, ele nem está falando mamãe, mas oi papá, aí começa a dizer, fala papai, mamãe, olha, está vendo, ele está dizendo papai. Meu irmão, você fica todo alegre, porque você está vendo a criança dar os seus primeiros contatos. A oração não é diferente. A oração não é diferente, mas nós precisamos, como pastor, começar, porque esse modelo, amado, não é uma coisa que o Senhor diz toda vez você tem que fazer. Mas pastor, não sei, mas esse é que a gente começa ensinando das crianças, né? Eu acho interessante o Caleb fazer a oração do Pai Nosso. Se você ver a oração do Pai Nosso, você vai chegar e dizer assim: olha, o teu pai está ensinando errado. Mas não é não, amado. É que ele ainda não sabe dizer o teu reino. Aí como ele não diz teu reino, ele diz teu remo. Aí eu fico feliz. Mas não é que eu ensino não, e a gente: meu filho é reino. Aí ele não sabe dizer. Eu disse: olha, tu não vai fazer essa oração dessa aí na frente do bicolor, senão o pessoal vai dizer: ei, irmão, nesse nome não. Mas é que ele não sabe, a gente: meu filho é reino. Eu digo: tá bom, meu filho, Deus está entendendo e o coração do papai está alegre, entendeu? Ai, meu irmão,
Ensinar a criança, mas ele está ensinando eu não. Olha, não foi eu não. A pastora está de prova, a minha sogra está de prova, a gente acha, vai Caleb, fala. Se vocês quiserem, por favor, pode ensinar ele reino. Outra coisa não. Eu não vou ensinar, Caleb, vem cá, oração do Pai, não, o reino. E olha, no início a gente achava graça, porque pensava que ele estava fazendo engraçado, né? Mas depois a gente entendeu que era porque ele não estava tendo a palavra reino. E eu disse, meu Deus, a gente estava até brincando com ele, mas eu sei que um dia vai ser muito mais do que uma palavra simples que ele não consiga, que ainda o lábio dele enrole, porque eu entendo que um dia, é o desejo do meu coração, não é para o filho apenas, mas é para a igreja, que amanhã você receba uma palavra do céu, e você comece a orar em cima daquela situação, dizendo, Senhor, é o teu nome, eu glorifico o teu nome, Senhor, tu é grande, tu é Deus na minha vida, Senhor, tu é o Deus da minha família. Ai, igreja, quando eu vejo o Caleb, eu sei como eu desci de casa. Se a Kelly estivesse aqui, ela desceu comigo naquele dia. Então, amado, é incrível o Caleb. Caleb, ele chama a gente para orar, né? Às vezes a gente já está deitado, ele vai, pai, eu vou orar. Eu disse, então vamos orar, amado. Ele tem o dom da oração. Veja, já está todo mundo acordado, ele vem, eu quero orar, amado. Então vamos orar. Mas chama os outros, não, meu filho, eles já estão acomodados, porque é tão difícil acomodar criança na cama. Você sabe o que eu estou falando, né? Meu Deus, que coisa, parece uma luta. Jesus amado, coisa difícil é mandar a criança para a cama, amado. Meu Deus, né? Aí quando está tudo organizado, parece que se alguma coisa acontece, se levanta, não levanta não, deixa aí, vai aqui meu filho. Aí ele joelha, ele ora lá no lado, sabe, amados? Aí eu fico olhando, esses dias eu estava lendo o livro, preparando essa palavra, eu digo, meu Deus, como é importante a oração na nossa vida, como é importante nós sabermos que esse modelo não é uma regra fechada, mas é um exemplo para nós. Por quê, pastor? Porque vai chegar um dia que você vai ficar cheio do Espírito Santo, aí você vai começar, glória a Deus, aleluia, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te adoro, Jesus é isso, e aí você vai começar a ser cheio do Espírito Santo, o teu coração vai ser dilatado, a tua vida vai ser amadurecida no entendimento espiritual, e aí você vai orar com autoridade, você vai orar com sabedoria, porque Ele é Deus sobre a tua vida. É por isso que a lição ensinada por Jesus tem uma finalidade para nós, que você possa entender, orar sempre. Ele deu o exemplo do amigo, me dê 3 pães, amigo, eu já estou dormindo e meus filhos estão também acomodados, me arruma 3 pães, amigo, eu já falei para você, meus filhos estão acomodados, meu irmão, como diz a Bíblia, ele não vai se levantar para dar os pães porque é amigo, é que ele quer dormir e o camarada fica, amigo, me arruma 3 pães, é que nem aquela viúva sabia que aquele juiz era ímpio, que aquele juiz era pecador, que aquele juiz não era justo, mas ele, juiz, a minha causa, juiz, a minha causa, juiz. Sabe, quando Jesus contou essas duas parábolas, o que ele está ensinando para mim? Não desista da tua oração. Ah, pastor, está difícil. Ore, continue buscando, continue acreditando. Você precisa entender que tanto numa quanto na outra, Jesus está dizendo para você: persevera, meu filho, não desista, vai lá, seja constante, independente das circunstâncias. Talvez as circunstâncias são desesperadoras, mas você não larga, você não abre mão. Talvez a situação seja complicada, mas você continua ali orando, agradecendo, dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Senhor. Você precisa entender uma coisa: perseverança é o segredo da oração que Jesus espera de você, é o segredo da oração. Talvez você pode pensar: Senhor, Deus, será que é palavras bonitas? Não, amado, o segredo de uma oração respondida: perseverança, perseverança, perseverança. Os meninos gostam do computador lá em casa. Ah, meu irmão, ele não pode ver. Posso computador? Não. Aí já, por quê, pai? Por que não? Aí dá uma volta. Pai, não computador? Não. Por quê? Ele está descansando. Aí uma vez, por que ele está cansado? Está cansado o computador. Ele precisa descansar. Inventar o negócio do Roblox, meu irmão.
Um negócio de casa, sabe? É coisa de criança, mano, né? Aí a gente, só faz isso, cara. Mas mamãe, vão, faz. E aí, já posso? Diga para mim, você que é pai e que é mãe. Meu irmão, tem hora assim que, vai meu filho, pega, meu irmão, tu nem vê ele, tu já vê só o vento, vum. Ele não desistiu, amado. Aí ele vem, pai, eu posso dar uma volta? Posso andar de bicicleta? Não, está chovendo. Aí ele vai lá, pai, passou a chuva? Não, continua chovendo. E fica, meu irmão, e fica. Aí tem uma hora assim que o Senhor vai lá, libera, tá, vamos lá, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, vai lá, dá uma volta. Está chovendo, meu filho, dá uma volta. Não é, amado? Entenda algo. Como criança, você sabe o que eu estou falando. Você diz não para uma criança, ela dá uma volta, retorna a você, me dá. Ela dá uma volta, retorna a você, ela não desiste, porque ela deseja aquilo de uma forma muito ardente. E ainda que você naquele momento não quer, fica, é que nem gato, e fica lá se roçando na perna, né? Querendo algo, insistindo, até o momento, tá bom, meu filho, eu não queria, vai lá, 1 minuto. Não importa se vai ser 1 minuto. Aquele 1 minuto que você vai dar para ela, significa que ela alcançou aquilo que ela não desistiu. É o segredo da oração. Muitas vezes começamos pedindo algo e na primeira dificuldade a gente para. No primeiro problema, pastor, é que Deus não quer. Como Deus não quer? É que na verdade quem está dizendo que não quer é a desistência. Mas você e eu precisamos entender que o Senhor está interessado em que você, como discípulo, continue buscando na santificação, a constância da oração. Continuar orando vai santificar a tua vida, amado. Continuar orando não vai só abrir as portas do céu para você, vai santificar a tua vida, vai santificar teu relacionamento, vai santificar a tua boca, vai santificar a tua mão. Amado, quando você ora, você entra num processo de santificação, a tua vida é santificada. É por isso que Lucas fala no capítulo 11, no versículo 13: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. Sabe qual é o maior desejo do Senhor, igreja? É te ver cheio do Espírito de Deus. Porque Ele sabe que você sendo cheio do Espírito Santo de Deus, você terá relacionamento com Ele. E o relacionamento será justamente a resposta daquilo que você tanto busca e almeja. Nós precisamos entender que o segredo não está quando eu estou orando pelo pão. Pastor, que orar pelo pão não é só a comida, mas são nossas necessidades diárias dessa terra. Mas quando eu estou ali orando pelo pão, mesmo que isso seja importante, eu fico imaginando alguém que está enfermo pedir oração pelo outro vizinho. Eu sempre coloco isso, nunca esqueço do cunhado da irmã Graça. A irmã Graça estava lá naquele quarto, naquele hospital, acredito, do cunhado do irmão Valtinho. Quando a gente chegou naquele lugar para visitar, ele estava num quarto com 6, se não me falha a memória. 6. Eu cheguei para visitar ele, pastor, que bom que o senhor veio. Pastor, quero que o senhor faça um favor. Eu disse, eu vim aqui para orar por você. Ele disse, mas antes que o senhor ore por mim, eu quero que o senhor ore por ele. Porque essa, e olha que o quadro dele, irmã Graça, não era fácil. O quadro dele já era bem delicado. Mas a oração dele, o pedido dele era pelo outro. E eu fiquei nunca, essa imagem guardou na minha mente, amado. Porque alguém que poderia, pastor, ore por mim, ore pela minha vida, eu quero sair daqui, eu quero ver a minha esposa, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para os meus filhos. Amado, de qualquer pessoa que está internado há dias em um leito, quer voltar para sua casa. Então, quando a gente chega lá para orar, é óbvio que ele quer, mas naquele dia eu fui impactado por isso. Porque a primeira coisa que ele me pediu não foi para orar por ele, mas foi para orar pelo outro que estava no outro lado. E o que é mais interessante,
O outro saiu, ele não. Aí você diz assim: pastor, ele perdeu. Pelo contrário, ganhou a eternidade. É porque na relação espiritual nossa, a gente só ganha quando vem para a terra, né? É que a nossa vida é muito material, amado. Nós somos homens. E a gente não compreende que a relação com Deus é antítese, é antônimo. Eu ganho quando perco. Eu cresço quando diminuo. Eu vivo quando morro. A relação com Deus é essa. O céu é a eternidade. Um dia vai chegar para todos nós. Mas eu guardo essa situação na minha vida. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é entender o plano e não meu desejo. Quando eu oro, eu sou absorvido não pela minha vontade, mas eu sou absorvido pela vontade de Deus, pela vontade soberana do Pai. Aí eu entendo o que é murmuração. Pastor, por que as pessoas murmuram? Porque elas não entendem o propósito de Deus. E quando elas não entendem o propósito de Deus, elas murmuram, elas reclamam, elas acham que Deus não está vendo, que Deus é mau, que Deus não ouviu, que ela orou, que ela fez jejum, que ela fez isso. Amado, tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que fazemos nessa terra para Deus é um ato de gratidão. Porque só pelo fato de eu e você estarmos aqui já é um grande mérito de gratidão ao Senhor. Nós precisamos entender, amado, que quando eu busco o reino, e o que é o reino? É aquilo que não é a minha vontade. Quando eu busco a santidade pela oração, é aquilo que na verdade eu estou me abstendo. Não que isso não seja necessário. Entenda algo, amado: Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu coração, a tua alma. Mas o que na verdade Deus espera? Deus espera esse relacionamento. Deus espera que nós nos desprendamos das coisas desse mundo e sejamos agarrados com a dele. Entende Jó? Jó é um princípio desse relacionamento. É por isso que Deus diz: está vendo Jó, meu servo? Ele é íntegro, ele é reto e ele se desvia do mal. Qual foi a fala do inferno de Satanás? Também tem tudo. Toca, tira dele, para você ver como ele não vai te negar. E o que é mais lindo, amado, o Senhor conhecia o coração de Jó. Jó não tinha Deus porque ele tinha as coisas. Ele tinha as coisas porque tinha Deus. Nós precisamos entender uma coisa: eu tenho as coisas quando eu tenho Deus. Mas como assim, pastor? Tem coisas que estão acontecendo errado aos teus olhos, mas não ao de Deus. Porque se você está em Deus, nada nessa terra é errado. Pode ser errado aos meus olhos humanos, aos teus olhos humanos, mas aos olhos de Deus não, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que quando nós oramos, nós relacionamos com Deus, e o Senhor sabe o teu vestir, o Senhor sabe o cuidar de ti, o Senhor sabe o teu alimento, o Senhor sabe o teu limite, mas Ele vai contigo. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa: aqueles que não desejam o Espírito de Deus, não têm uma garantia da resposta divina. Mas eu quero te ensinar algo, eu aprendi também. Quando nós oramos, nós buscamos, não é as coisas desse mundo, nós estamos buscando Deus. É por isso que o Senhor olhou para os seus discípulos e disse assim: a oração que eu quero ensinar para vocês é essa: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o nome dEle, o reino dEle tem que vir, seja feita a vontade dEle, na terra como no céu. Quando você e eu começarmos a compreender isso, o propósito do Mestre vai estar encorajando a tua vida, vai estar encorajando teus filhos, vai estar encorajando a tua casa, a tua família. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que pensam assim: pastor, a graça é tão difícil, parece que demora tanto. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Espírito Santo de Deus, Ele é o meu, é o teu, é o nosso Consolador. Ele é aquele que te consola na hora da sede. Ele é Deus porque tem água no copo,
mas quando não tiver água no copo, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida e na tua vida. Ele não é Deus apenas porque tem o copo. Quando não tiver o copo, Ele vai continuar sendo Deus. Pastor, como isso? Como essa relação? É muito simples. Começa pelo bem básico, reconhecendo a soberania de Deus. Eu vou exercitar lá no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, entenda essa verdade. Você está sendo levado por Jesus a entender que há um Deus que cobre a tua vida, que há um Deus que supre a tua necessidade. Sabe quando um filho, você chega e vê o seu filho dormindo, brincando, e você chegou de um dia de trabalho, e você sabe o duro que foi aquele trabalho, você sabe o quanto vale aquele leite, você sabe quanto vale aquela bolacha, você sabe quanto vale aquele queijo, porque ali está o seu trabalho, está o seu esforço, e às vezes você fica olhando ele, né, e ele vai, e ele come, não faz a mínima noção de quanto custa, não faz a mínima noção de quanto é. Sabe, amado, Ele não faz isso porque Ele é mau, é porque Ele não entende. E você se sente como? Mal? Duvido. Você se sente como um herói, porque você conseguiu trazer o quê? O sustento para dentro da sua casa, e você ensina Ele, e por mais que você venha falar para Ele de que forma você conseguiu, muitas vezes a mente dele não consegue ainda absorver tanta informação. Eu quero te dizer uma coisa: você tem um Pai que supre as tuas necessidades. Você pode abrir a geladeira, porque Ele supre as tuas necessidades. O que eu estou falando aqui é uma relação para que você entenda, para que eu venhamos entender que quem supre a tua saúde, quem supre a tua segurança, quem supre o teu bem-estar, é o paizão que você tem, que Ele ama você, que Ele gosta de você, e Ele quer te dar coisas boas. E quando você chega na casa do Pai, você vai na geladeira, você senta na mesa, e aquilo que tiver é seu. Eu quero terminar essa palavra essa noite, porque eu desejo muito que realmente na próxima semana seja céu na terra, terra no céu, enfim, seja uma relação tremenda com Deus nesse lugar. Mas existe existe um fato na Bíblia que me chama muita atenção. É a mulher Sirofenícia, uma grega. Muitos aqui já conhecem a história, já leram ou já ouviram. Ela chega com Jesus e a sua filha está endemoniada, se jogando de um lado para o outro, se debatendo. E ela vai até Jesus falar sobre isso. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não é bom que eu pegue o pão e lance aos cachorrinhos. O pão é dos filhos. E não é bom que eu lance o pão que é dos filhos aos cachorrinhos. Aquela mulher cheia de fé, de graça, olha para Jesus e diz assim mesmo: Jesus, mas das migalhas também comem os cachorrinhos. Jesus olha para ela e diz assim: eu nunca vi tamanha fé em toda a minha vida. Mas sabe o que me chama a atenção, amado? Que aquela mulher teve o filho, ou a filha, liberta do espírito maligno. Mas o que foi que Jesus deu para ela? Aquilo que ela proferiu. Porque ela não queria o pão dos filhos, ela só queria aquilo que caísse da mesa, e aquilo que caísse da mesa já era o suficiente para ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dando uma informação para mim e para você ali, amado. Qual é a informação? Ele não está dando uma informação só para aquela mulher que tem uma filha endemoniada, Ele está dando uma informação para nós. Você é filho. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, o Senhor é teu Pai, o pão que está sobre a mesa pertence a você. O pão que está sobre a mesa é seu. Talvez aquela mulher, por não ser filha, não podia chegar e meter a mão no pão e tomar de sobre a mesa. Mas você não. Você que já não mora com seu pai, sabe muito bem. Chega na casa do pai,
chega na casa da mãe, tem o café na mesa, tem o pão na mesa, você já senta lá e já vai cortando pão e nem pergunta de quem é, porque você está na casa da mãe, você está na casa do Pai e você tem livre relacionamento com Ele. Pois eu quero te dizer que esse livre relacionamento é o que Deus quer gerar na tua vida, é o que Deus quer gerar com você, através da comunhão. Como, pastor? A oração é a conversa diária, a oração é a conversa que a gente faz todos os dias ao Senhor, e essa oração é o relacionamento que você vai tendo com Deus. Eu quero declarar nessa noite sobre você que é filho, sobre você que é filha, eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família: o pão é teu, o pão é seu, o pão que está sobre a mesa pertence a você. Você não vai comer de migalhas, mas você tem acesso, você tem direito ao pão que está sobre a mesa. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora, esse é o Deus que eu dobro os meus joelhos, e com certeza é o Deus que você dobra os teus joelhos, ou você ora no seu quarto, na sua cama, no sofá da sua casa. É ali. Talvez a família não saiba, talvez o filho não saiba, talvez a esposa, o esposo não sabe o que dói no teu coração, mas o Deus que você serve conhece o teu pedido. O Deus que você ora está ouvindo a tua oração, e Ele está dizendo nessa noite, através da sua palavra: continue batendo, continue batendo, continue batendo, não desista de bater, não desista, porque esse Deus que você bate é o Deus que está ouvindo a tua oração, é o Deus que está ouvindo a tua súplica. Esse Deus é o Deus que tem feito nós estarmos até aqui nesse momento, com tantas situações acontecendo lá fora, mas Ele é Deus sobre a tua casa, Ele é Deus sobre a tua vida, Ele é Deus sobre a tua família. Eu convido você a ficar em pé nessa noite, e eu convido você a orar a esse Deus e apresentar a você. Eu não sei o que arde no teu coração, talvez a casa, talvez o trabalho, a família, mas eu quero te dizer nessa noite: comece pela oração do Pai Nosso, comece pela oração do Pai Nosso. Esqueça a terra, entenda que Deus é Pai, entenda que Ele é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Entenda que é o reino dEle, que é a vontade dEle. Talvez você esteja passando por lutas, talvez você não compreenda, e você muitas vezes chora, geme, olha as contas, olha as situações, mas nessa noite adore a Ele, não pelo que Ele tem para dar a você, mas por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele tem te dado a vida, Ele tem te dado a saúde, Ele te trouxe a esse mundo. Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, santo, santo.